Nordeste. Evento realizado e organizado pela Necta, com correalização da B13, Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e do BNB, Banco do Nordeste. Quem tem patrocínio do Banco do Nordeste tem Governo do Brasil. E também agradecemos os demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos todos para assistir agora ao vídeo dos nossos patrocinadores. Oportunidades. Uma cidade que se destaca no turismo, agora impulsiona o seu desenvolvimento através de grandes projetos de infraestrutura e parcerias. O futuro está sendo construído agora. Venha investir em Maceió. O BNDES é o banco que cuida do futuro do Brasil. E sabe quando o futuro acontece? Quando o campo abastece, acontece. E o forno se aquece, acontece. O país inteiro cresce, o futuro acontece. A construção resplandece, acontece. E a carga sobe e desce, acontece. Nossa gente se fortalece, o futuro acontece. O futuro acontece com o BNDES. A mão que desce, acontece. A história que permanece, acontece. A professora que esclarece, mais emprego que aparece. O futuro acontece com o BNDES. O futuro acontece com o BNDES. Isso é bom para todo mundo. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, União e Reconstrução. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Há 73 anos, surgia um banco diferente de todos os outros. Um banco que tinha como missão promover o bem-estar das famílias. Hoje, o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e seu apoio impulsiona os mais diversos segmentos. Esse é o Banco do Nordeste e a gente está no rumo certo. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos. No código do QR Code, no verso do credencial, é possível acessar a programação e a página de interação para perguntas neste painel, o ONIESC. Também convidamos todos para interagirem com os participantes e visitarem também os lounges dos patrocinadores. E para as organizações que tiverem interesse em participar dos eventos organizados pela plataforma P3C, acessem o link do QR Code com a nossa agenda de eventos. A partir deste momento, vamos dar início ao painel Mobilidade e Descarbonização e pedimos a todos que gentilmente mantenham os seus celulares no silencioso. A dinâmica será realizada no formato de mesa redonda
e moderado será também responsável para conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes. Eduardo Pacheco, especialista sênior em PPPs e concessões do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também convido o senhor Fernando Cavalcante, assessor econômico da Prefeitura de Maceió. E o senhor Fábio Eduardo Morgado, diretor técnico comercial da Algás, Gás de Alagoas, S.A. Lembrando que a interação e envio de perguntas é exclusivamente via Uniesc. Para enviar perguntas e interagir, acesse o QR Code no verso da credencial e selecione um palco atual e também o painel Mobilidade e Descarbonização. E para conduzir o debate, convido o senhor Maurício Taufik Guaiana, sócio da Valia. A partir desse momento, senhoras e senhores, gostaria de informar que o debate está aberto. Obrigada. Alô? Alô? Bom dia a todos. É prazer estar nesse painel com vocês. Meu nome é Maurício e a ideia desse painel é a gente realmente trazer um assunto que está em voga, né? Talvez hoje mais do que nunca, né? Que enquanto estamos aqui a COP é realizada simultaneamente, para debater justamente a questão de mobilidade e descarbonização. Mas, lembrando sempre que a gente está aqui num evento de PPPs e concessões, né? Então, a gente trazer um pouco desses dois mundos, né? De um lado, falar de tecnologias que possam contribuir para a descarbonização e, do outro lado, falar sobre a estruturação que incorpora isso nos contratos de PPP, de concessões, outros tipos de contrato, principalmente levando em conta a característica desses contratos, né? São contratos de médio e longo prazo, alguns contratos já em andamento e outros muitos por vir. Alô? Aí você acha que está melhor. E para compor aqui, temos os especialistas, né? De um lado, falar com o Eduardo do BID, que é especialista em concessões e PPP, especialista sênior, falar com o Fábio, que é diretor comercial da Algás, e falar com o Fernando, né? Que é assessor econômico aqui do município, e vem já trabalhando muito fortemente em alguns planos de mobilidade. Então, para começar, né, essa rodada, sem grandes delongas, eu vou passar aqui para o Eduardo para iniciar os assuntos. Obrigado, Maurício. Queria primeiro cumprimentar aqui todos os colegas do painel e dar bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente no P3C Nordeste. É um evento muito importante, uma agenda importantíssima para a discussão aqui, para o avanço das PPPs e concessões de infraestrutura da região no Brasil. Então, eu queria me apresentar e apresentar brevemente o BID antes. Então, eu sou, como o Maurício disse, né, eu sou Eduardo Pacheco, especialista sênior de PPPs e concessões no BID. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um organismo multilateral que tem como principal foco de atuação ajudar no desenvolvimento da América Latina e Caribe. Então, é um banco formado aí por mais de 40 países no mundo todo, mas que apenas os 26 países da América Latina e Caribe
podem ser beneficiários dos recursos, dos projetos e dos programas. Então, a gente atua já há cerca de 60 anos na América Latina e Caribe, ajudando governos nacionais e subnacionais a estruturar projetos inovadores, sustentáveis e que promovam uma melhora de vida para a população de toda a região. Especificamente aqui, com PPPs e concessões, o BID vem trabalhando já desde 2018 com uma área de PPPs e concessões designada e focada a ajudar os governos em todos os setores. Então, a gente atua sempre com as divisões setoriais do BID, nos projetos de PPP e concessão de cada um dos setores. E claro que mobilidade, transporte é uma das áreas mais ativas em termos de estruturação de projetos de PPP. E hoje em dia, como não poderia deixar de ser, como o Maurício mencionou, o tema de descarbonização e promoção de transporte e mobilidade limpa é o tema principal de discussão em todas as vertentes dos projetos de mobilidade. A gente atua, aqui brevemente para apresentar melhor o BID, a gente atua não só como um banco de desenvolvimento e financiando projetos, mas a gente também tem como missão capacitar governos a desenvolverem por conta própria melhores projetos. Então, a gente faz muita capacitação de pessoal, treinamentos, ajudamos os governos a estruturarem melhor suas divisões, especificamente no tema de PPP, né? Suas divisões, secretarias ou planos de parcerias público-privadas, priorização e seleção de projetos, definição de quais são os projetos mais estratégicos e que podem gerar maior impacto para a população. Além disso, a gente também ajuda a estruturar projetos, seja com cooperação técnica, né, que é quando a gente coloca um dinheiro para a contratação de estudos e consultorias para desenvolver os projetos, e depois a gente recebe esse dinheiro havendo um sucesso na licitação de determinada PPP, ou também com contratos de prestação de serviço, que é a nossa forma mais tradicional de apoiar os projetos que os governos querem desenvolver na região. Todo o nosso foco tem sido, nos últimos anos, em sempre promover infraestrutura resiliente e sustentável. A gente fala de descarbonização não só em mobilidade, em todas as outras áreas, na medida do possível, em promoção de energias limpas, mas acho que mobilidade é o tema mais premente para a gente mudar a matriz energética. Então, um dos pontos que a gente mais vem trabalhando é com a promoção de novas formas de deslocamento nas cidades e nas regiões brasileiras. E aí não tem como não comentar a promoção de transporte por vias férreas. O Brasil hoje, não só na região Nordeste, mas o Brasil hoje ainda é muito dependente do transporte rodoviário, seja transporte de cargas ou de passageiros entre grandes regiões e áreas metropolitanas, ou seja, dentro das cidades. Então, a gente tem tido uma atuação de promoção de transportes alternativos, como, por exemplo, quando a gente apoiou o governo do estado de São Paulo na estruturação da PPP do trem Intercidades, conectando São Paulo a Campinas. É um projeto de mais de 14 bilhões de reais de investimento, é um projeto gigantesco. Foram quase 5 anos de estudos de estruturação, então um projeto extremamente complexo, mas que teve, finalmente, em 2023, a licitação e a contratação da PPP, que já está rodando o contrato de PPP, está para começar as obras, e o governo do estado de São Paulo vem apostando, portanto, na promoção de outros eixos de transporte dos trens intercidades, como o trem intercidades entre São Paulo e Sorocaba, que está sendo estruturado pela AEFC, junto com o governo do estado, e, além disso, a gente também está atuando com o governo do estado, nós do BID, para fazer a PPP do trem conectando São Paulo a Santos, no litoral, que é um desafio gigante em termos de engenharia, por toda a Serra do Mar. Para quem não conhece a região, a gente está falando de uma diferença de altitude de cerca de 800 metros do Planalto Paulista para a costa do estado de São Paulo, e tem que ser feita essa descida em cerca de 10 quilômetros. Então, é uma descida num grau que o trem não consegue fazer. Então, isso demanda um projeto de engenharia muito complexo. E também estamos fazendo o projeto do trem Intercidades para São José. Ainda estamos nas etapas iniciais de estudo, e como todo estudo de PPP em mobilidade tem que ser, as primeiras etapas são realmente os estudos de demanda, para confirmar que aquele é o modal de transporte ideal
para carregar os passageiros via transporte público, para confirmar que há viabilidade, para confirmar que vale a pena o investimento, que o impacto é positivo, e para confirmar que há uma viabilidade também por meio de um contrato de parceria público-privada, que o mercado vai conseguir entrar e que faz sentido, né? Há mercado para isso. Então a gente ainda está falando de projeto que vai para a licitação aí daqui a alguns anos, mas já estamos trabalhando neles, porque projetos complexos como esse realmente demoram alguns anos, como tem que ser. Também trabalhamos em VLT da região metropolitana de Campinas, VLT da região metropolitana de Sorocaba. O BID também apoiou, por meio de um financiamento, a Prefeitura de São Paulo na eletrificação da frota de ônibus. Então também estamos promovendo ali, são concessões de mobilidade urbana, em que a Prefeitura queria passar a obrigar os prestadores de serviços a terem uma frota elétrica. Isso demandava, portanto, uma compensação financeira nos contratos de concessão, que tinha que ser paga pela Prefeitura, e o BID financiou esses pagamentos à Prefeitura, viabilizando que se iniciasse a troca dos mais de, se não me engano, uma frota de mais de 13 mil ônibus em São Paulo, e a gente já tem um primeiro lote aí entrando em operação com a frota elétrica. Então a gente tem uma grande experiência, não só no Brasil, por exemplo, no Chile, a gente também está apoiando a PPP do trem entre Santiago e Valparaíso, que são algumas das principais cidades do país. Então a gente tem uma grande experiência na estruturação e desenvolvimento de estudos para preparar essas PPPs complexas de mobilidade, que são muito importantes para a descarbonização do transporte de passageiros na região. Além disso, além dos estudos de estruturação, claro que o BID também atua como um banco, né? Então nós temos total interesse em, por exemplo, fornecer garantias. A maioria das PPPs ou concessões que envolvem transporte ferroviário precisam dos pagamentos públicos. A não ser que sejam casos das operações de concessão de infraestrutura já existente, pode aí ter realmente uma concessão porque o CAPEX, o investimento é baixo, então você realmente consegue talvez até gerar uma outorga, mas para promoção de nova infraestrutura de transporte ferroviário de passageiros, na grandíssima maioria dos casos, há uma necessidade de pagamentos públicos para fazer fechar a conta. Isso se deve ao fato de que um investimento no transporte ferroviário é muito mais complexo do que no rodoviário, porque você também tem um material rodante, é muito diferente do rodoviário, em que cada passageiro tem o seu carro, então a distribuição de investimentos é um pouco diferente e há sim uma necessidade de complementação de recursos públicos. Muitas vezes, nas PPPs, isso pode ser dado por meio das contraprestações ou em alguns casos, né, de aportes. Então o BID pode financiar aportes para as PPPs e pode dar garantias para as contraprestações. E esses instrumentos do BID ajudam muito a melhorar o perfil financeiro e de risco do projeto, ajudando também a viabilizar a contratação desses projetos. São projetos sempre muito complexos, acho que a gente vai ter uma discussão muito interessante para fazer aqui. Sempre que um governo pede a nossa ajuda, quero desenvolver uma PPP para um VLT em tal região, a gente sempre é visto, às vezes, como um pouco chato, porque a gente sempre começa querendo ver os estudos ou desenvolver os estudos que comprovem que aquele é realmente o melhor modal para atender aquela demanda. A gente sabe que PPPs e concessões também está em alta, de alguma forma, na discussão no cenário político nacional, então, algumas vezes, alguns políticos querem ter a sua PPP e concessão, mas, às vezes, a gente precisa dar um passo atrás, ver se isso faz sentido, se aquele determinado modal realmente é o melhor modal e se faz sentido como PPP e concessão. Então a gente sempre começa por esses estudos e temos muita experiência em avaliar depois como estruturar projetos desde os mais simples até os mais complexos. A gente sabe que a região Nordeste também tem uma demanda muito alta para transporte de massa de grande capacidade. A gente sabe que Recife, Fortaleza tem seus sistemas, as cidades aqui na região do Nordeste que têm seus sistemas de transporte coletivo por via férrea, né, com metrô, VLTs, mas há uma dificuldade grande de financiamento da própria operação, manutenção na boa qualidade que a população merece, ou expansão das redes. Quando a gente fala da expansão das redes também, um ponto muito importante que tem que ser sempre bem estudado nesses projetos, quando a gente está falando de um projeto de PPP de 30, 25, 35 anos, é o que a gente chama de lock-in da tecnologia, né? Então é pensar em como
esta via que a gente quer desenvolver no primeiro momento vai se integrar no futuro com outras vias que podem vir a compor uma mesma rede. Sempre que a gente está falando de transporte de passageiros de via férrea, a gente já tem que pensar em sistemas de comunicação e sistemas de alimentação de energia dos trens. E isso tem que ser pensado de uma forma em que se permita no futuro uma interoperabilidade entre as diversas vias que possam vir a compor essa rede. Se você já define hoje um trem que vai ser alimentado por uma determinada forma de eletrificação, um determinado KV, no futuro, se você quiser ter uma tecnologia diferente em outra linha, isso vai ser um complicador para que essas linhas possam ser interconectadas. Então, tudo isso também já tem que ser pensado para o futuro, quando a gente começa a desenvolver essas PPPs e concessões. Além disso, muitas vezes os governos também acham que eles podem viabilizar grandes intervenções em infraestrutura de transporte de passageiros com desenvolvimento imobiliário. Nem sempre isso é tão simples. Claro que o modal de transporte de passageiros pode ajudar a desenvolver determinadas áreas, inclusive aumentar a arrecadação de impostos locais, mas a gente sempre tem que olhar o entorno na região, se existe ali um potencial para o mercado querer desenvolver empreendimentos privados em frente às estações e não acima das estações, sem estar preso num contrato de concessão de 20, 30 anos, preso num tipo de financiamento de project finance, que não é um financiamento imobiliário, que é muito mais atrativo. Então tem grandes desafios que tem muita experiência já no mercado para a gente replicar, para a gente trazer de outros países da América Latina e Caribe. O BID tem grande acesso a isso, nós ajudamos também a financiar a metrô de Bogotá, no Panamá e várias outras linhas. E esses grandes desafios têm soluções complexas também já desenvolvidas e que faz muito sentido a gente trazer aqui para a região Nordeste para ajudar a, por meio dos contratos de PPP e concessão, melhorar toda essa infraestrutura de mobilidade. Bom, falei já muito aqui, Maurício, agradeço pelo tempo e fico aqui à disposição para a gente tocar a nossa conversa. Obrigado, Eduardo. Fernando, por favor. Tudo bom, pessoal? É um prazer enorme estar aqui, enfim, representando a Secretaria de Parcerias. Me chamo Fernando, como o Maurício falou, estou como economista da Prefeitura de Maceió, trabalho diretamente na estruturação de projetos de PPPs e concessões na Secretaria, e é um tema extremamente importante. Eu nasci na mobilidade urbana, então toda a minha formação, desde assim que eu saí da academia, foi no setor de mobilidade urbana. A concessão de transporte público aqui de Maceió, eu participei intensivamente, tenho participado até hoje também e conheço bastante. É muito bom um painel como esse e eu poder participar, tentar mostrar casos práticos que a gente vive aqui na cidade e tentar externar para quem nos ouve, para quem vai assistir, as dificuldades, os desafios e como a gente vive isso enquanto cidade. Então, nada melhor do que falar de Maceió, que eu conheço, enfim, e sou cidadão. A gente tem um plano muito grande que é pensar que o futuro é sustentável. A gente tem uma agenda global que fala que o futuro é sustentável. O próprio governo federal tem incentivos enormes, o próprio PAC faz parte de um incentivo, o PAC Refrota faz parte de um incentivo muito grande que fala de ônibus elétrico, e nós temos outros incentivos para outros tipos de energia. Uma coisa que o Eduardo falou e eu acho importante, e quando a gente pensa em mobilidade, é justamente pensar em mobilidade a longo prazo. A gente não pensa em mobilidade em um recorte de 5 anos. É importante a gente pensar o futuro de 10, 15, 20 anos, como é que essa população ela se desloca, como é que essa população ela se movimenta, como é que esse movimento funciona enquanto cidade. Porque para eu poder desenvolver hoje soluções pensando no futuro, eu preciso entender. E aí é um ponto que o Eduardo colocou, que é o famoso estudo de demanda que a gente faz. É entender quem são essas pessoas, para onde elas vão e, o mais importante, para onde elas podem ir futuramente. Como é que eu entendo o movimento. Abrindo um parêntese aqui, e quem é de Maceió vai conhecer essa história, eu acho importante pontuar isso. Maceió viveu nos últimos anos uma situação complicada. O que se entendia de movimentação da população mudou completamente. Nós tínhamos a concessão de transporte público, ela é de 2015,
Então, o estudo de demanda, Eduardo, pensado para Maceió para os próximos 15 anos, não existe mais. Em 2018, a gente passou pela questão do desastre dos bairros e que mudou completamente o deslocamento das pessoas. O que foi visto, identificado no estudo de demanda em 2015, hoje a gente não vive mais. Hoje não é como a população se desloca. A exemplo, o estudo de demanda previa um BRT na Menino Marcelo, que é a via expressa aqui, que é outra via, enquanto hoje o BRT vai ser anunciado na Fernandes Lima. Então, assim, essa mudança de como viver a cidade, ela é constante e ela sempre vai mudar. E situações como essas mudam completamente. Então, como é que eu faço um estudo e eu penso em um transporte público e eu penso em um transporte público sustentável que consiga abraçar de alguma forma toda essa mudança constante que acontece. Então, Maceió viveu isso. É muito importante falar, a gente vem nos últimos 4 anos entendendo o que é essa sustentabilidade no transporte público, na mobilidade urbana da cidade, pensando na mobilidade urbana coletiva, transporte, mas também na individual. Nos últimos 10 anos, só para vocês terem noção, Maceió teve um crescimento de até 40% na sua frota de carros individuais, se comparado com qualquer capital do Nordeste. A aquisição de veículos particulares foi maior do que em toda a capital do Nordeste. Então, assim, Maceió tem crescido bastante no tema de mobilidade. Quem é de Maceió tem enfrentado algumas dificuldades. Enquanto prefeitura, a gente tem se esforçado, a gente tem tentado construir. Hoje a oportunidade é fazer um plano de mobilidade que tente trazer soluções e alternativas para esse cenário que a gente vive dentro da cidade. Um plano de mobilidade sustentável, que sinalize soluções de transporte, que sinalize soluções ambientais e sustentáveis para a cidade como um todo. Então, viver isso e, assim, tá dentro, tentando se esforçar para que isso aconteça em algum momento é algo trabalhoso, mas que compensa bastante. Eu falo com propriedade porque boa parte dos estudos aqui de Maceió em relação à energia sustentável e essa transição dessa frota, eu conduzi internamente junto com a Secretaria de Parcerias. E o que a gente vê e o que é que a gente, enquanto município, absorve é que vamos fazer a transição da frota. E aí a gente começa a entender que transição da frota não é só comprar um veículo, colocar ele para rodar, que tem muitos outros desafios. Entender desde a região que esse veículo vai circular, o clima dessa cidade, entender como é que esse investimento acontece. O Eduardo colocou, às vezes é um investimento muito alto e que o setor privado por si só não consegue abraçar e que o setor público precisa investir junto. E aí o setor público busca o BID, por exemplo, como financiador de projetos como esse. Então, a gente viveu isso e vive durante mais ou menos uns 4 anos. E quando eu fui fazer as contas, né, quando eu fui estudar o que era essa transição de frota, como é que a gente permitia que Maceió passasse por essa mudança, o primeiro ponto ela não é da noite para o dia, é algo muito gradual, é algo que precisa ser muito bem estudado e muito feito com cautela. A gente tem um clima, né, enfim, que já é um clima bem diferenciado, então não é toda solução sustentável que se adapta tão fácil para a gente. E o mais importante, a infraestrutura da cidade. Quando a gente pensa em modernizar a mobilidade urbana, o ponto principal é como é que está a infraestrutura dessa cidade, como é que ela vai receber essa solução. Porque eu posso pensar o melhor para a cidade, mas a cidade ainda não está preparada em função da infraestrutura. E quando eu falo, e aí vou aqui me atentar um pouco mais sobre a eletrificação da frota, vou deixar para o meu amigo Fábio falar sobre outra solução, é que quando a gente fala de eletrificação, não é só colocar o ônibus elétrico na rua. Eu preciso ter uma infraestrutura de fornecimento de energia, por exemplo, que a cidade permita. Pensem comigo, hoje em Maceió tem mais de 400 veículos circulando no transporte público. E imagina 400 veículos carregando numa garagem de madrugada. Como é que isso? E como é que a gente vai estruturar tudo isso? Quais são os bairros? Então, assim, fazer essa conta, procurar a companhia de energia, fazer o cálculo de como é essa permuta e entender que no final tem ganhos. Essa conta, e a gente pode, enquanto prefeitura, discutir isso em outros momentos, eu acho que é um ganho muito grande. Por exemplo, eu cheguei a números que, sim, o investimento em frota elétrica ele é altíssimo. Um ônibus elétrico chega a custar
quase 3 vezes o custo de um ônibus a diesel. Então a gente já começa com o primeiro ponto. Se eu tenho a cada, né, eu vou precisar de 3 veículos a diesel para comprar um elétrico. Fernando, é um investimento enorme, eu concordo. É um investimento enorme, é um capex enorme para esse projeto. Porém, a longo prazo, e isso é um resultado meu também para Maceió, a gente pode chegar a uma redução de até 40% nos custos operacionais. O que impacta diretamente, por exemplo, na tarifa pública que o cidadão paga todos os dias. No transporte público a gente tem 2 tipos de tarifa, né? A tarifa de remuneração, que é aquela que remunera o sistema em 100%, é custo igual à receita, e eu tenho a tarifa pública, que é aquela que o cidadão. Então, se eu tenho como inserir novas soluções, se eu tenho como fazer essa transição, ela tem um benefício direto no custo que o passageiro paga. Isso é o maior ganho que, enquanto governo, a gente espera para a nossa população. Então, a gente vem dando esse espaço, a gente vem entendendo, a gente vem construindo essa base. Hoje, o que a gente tem trazido, por exemplo, o BRT Maceió, ele ainda não vai ser elétrico, os primeiros ônibus não serão elétricos, mas a gente vai trazer a melhor tecnologia mais recente para ônibus a diesel. E que naturalmente já tem uma redução de carbono, já tem uma redução de emissão aí. Então, assim, se eu consigo hoje, na infraestrutura que eu tenho, na cidade que eu tenho, fazer diferente, a gente faz diferente. Então, quando a gente desenhou o processo, né, quando a gente desenhou o que permitiu o BRT Maceió acontecer, é um pedido do próprio secretário, do próprio prefeito, essas soluções. E eu, como técnico, a gente como técnico que vive e estuda, apesar de querer entregar e querer falar, esse é o futuro, investe, vai dar certo, a gente também começa a entender que não é tão simples assim. Então, o meu desafio era como é que eu trago uma solução que não seja tão cara para o município, porque é um investimento nosso, mas que seja inovador. Como é que eu permito que esse novo sistema de rede, como o Eduardo falou, que a gente pensou para os próximos 30 anos da cidade, tenha tudo isso. E uma coisa muito importante, e aí eu acho que falar agora de concessão específico, é como a gente estrutura esses projetos, como a gente desenha esses projetos. E foi o primeiro ponto. Acho que a primeira coisa que a gente internamente pensou nessa modelagem, e eu cuido mais da modelagem econômica financeira desses projetos aqui de Maceió, é pensar como é que eu vou permitir que a longo prazo eu faça essa transição. Se daqui a 10 anos o atual prefeito quiser 100% elétrico, 100% biometano, como é que ele vai fazer? Qual é a estrutura jurídica que permite que ele faça isso? Então, a gente desenhou o aditivo, né? O BRT, ele vai acontecer através de um termo aditivo, feito nos contratos de concessão de transporte público aqui da cidade. Então, como é que a gente deixou isso ali? Como é que eu faço uma planilha de custo? Como é que eu desenho aquilo? Como é que eu permito? Como é que eu crio, por exemplo, diretrizes em um anexo que permita essa transição? Então, assim, a gente começou e a gente pensou como é que desenhava tudo isso. Eu entendia que agora eu não conseguia trazer 400 ônibus elétricos para a cidade, mas eu entendia que eu podia permitir que lá na frente isso existisse. Então, para quem é aqui de outro município, principalmente do estado, ou para quem não é, também assim está passando por esses desafios ou quer entender, eu acho que o primeiro ponto é justamente esse. É a gente primeiro entender o que é a mobilidade da cidade, entender a estrutura e o que a gente pode fazer e, principalmente, criar cenários e deixar alternativas para longo prazo tudo isso ser permitido. Foi o que a gente fez no contrato. Então, hoje a gente tem anexos no termo aditivo que permitem que isso aconteça. A concessionária, ela tem a obrigação de, por uma periodicidade, ela vai fazer estudos de alternativa, de transição, para mostrar a vantajosidade desse tipo de implementação, o ganho que a gente tem. Então, assim, deixar esses gatilhos no contrato permite que a gente, daqui a 3, 4 anos, consiga implementar soluções muito mais inteligentes para Maceió. Então, assim, a discussão vai ser legal. Vocês viram que eu falo, eu gosto do assunto, né? Toda a minha profissão nasceu na área da mobilidade e eu sou apaixonado. PPPs e concessões eu venho trabalhando nos últimos 2 anos como economista da Secretaria de Parcerias. Tem sido um prazer enorme, é uma equipe extremamente capacitada. Tenho um orgulho muito grande de ter o P3C aqui também em Maceió. A gente visitava o evento desde 2023, São Paulo, em outros estados. Assim, saber que isso veio para Maceió e saber que a gente tem recebido um evento nesse porte é um orgulho muito grande. Saber que a gente está agora no radar de infraestrutura do país
E, assim, é uma missão muito grande para a Secretaria de Parcerias colocar isso. A gente tem muitos projetos, a gente tenta captar recurso. É uma missão minha, como economista, tentar viabilizar isso de alguma forma e tentar dar racional isso e construir, enfim, um plano para a cidade. É o que o prefeito mais quer, é o que ele mais, enfim, tem feito. Então, eu acho que vai ser legal, tá? Legal. Por favor, Fábio. Bom, primeiro, bom dia a todos. Quero aqui agradecer a P3C pelo convite e na participação da Algasa aqui na minha pessoa aqui para falar um pouquinho para vocês, né? E principalmente meus colegas aqui de painel aqui, né? Que vão me ajudar aqui nessa tarefa aqui, que não é simples, porque eu tenho um banco que já está trazendo dinheiro, eu tenho a prefeitura que quer descarbonizar e eu quero contribuir com a solução. Eu acho que esse é o principal motivo da minha participação aqui. Bom, a Algás é uma distribuidora, é uma concessionária, né, de distribuição de gás natural, né, e nós já trabalhamos essa questão da descarbonização há algum tempo, né. Obviamente que o gás natural é considerado o combustível da transição, né, ele que já está fazendo há muito tempo essa transição de combustíveis mais pesados, né, como, por exemplo, óleo combustível em indústrias, né, a lenha de uma forma geral, com uso irrestrito aí, né, para combustíveis mais limpos, né, mas obviamente é um produto fóssil, é um produto que agride aí com as suas emissões também, né, mas é um produto muito mais limpo, é um produto que para utilização nas grandes capitais é o grande combustível que a gente tem aí. E o gás natural, na mobilidade de uma forma geral, ele já vem com uma certa constância, né, com uma certa intensidade, né, já colaborando de alguma forma, né. O GNV, que é o gás natural utilizado em veículos, né, veículos mais leves principalmente, já vem aí há mais de 20 anos participando aí dessa transição da gasolina para o GNV, contribuindo uma parcela dessas emissões, né. Mas um ponto importante é que o GNV nunca teve uma contribuição significativa, uma parcela significativa, porque basicamente ele nunca teve um apoio de montadoras, você nunca teve um veículo específico, um veículo que está totalmente adaptado de fábrica para o consumo desse produto, né? Então o GNV de fato sempre foi um produto que sempre teve que ser adaptado, um veículo a gasolina ou flex adaptado ao GNV para poder utilizar esse produto, né? E aí eu quero contar uma historinha para vocês, puxado pelas indústrias, né? A partir de 2015, aproximadamente, 2014, 2015, e preocupados com a descarbonização, né? E principalmente no segmento de transporte, até porque o Brasil tudo é transportado via caminhão, né? Algumas grandes indústrias, principalmente indústrias multinacionais, começaram a puxar essa demanda de descarbonização no transporte. Eu lembro aqui para vocês que quase 50% das emissões de carbono no Brasil, elas são oriundas do mercado de transporte, né? Então, puxado por essa demanda, muitas montadoras começaram a estudar a possibilidade de trazer veículos pesados, né, para operar com gás natural. Por quê? Mas com gás natural, o efeito da descarbonização? Não, já mirando o futuro, que é o gás natural renovável, que todo mundo conhece, que é o biometano, né? Obviamente que o biometano não é um produto que está disponível em todos os locais, mas existem algumas regiões, certamente, que ele é, inclusive, não só disponível, mas também com abundância, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui, né? Então, essa demanda da indústria, de uma forma geral, acabou culminando em 2018 com o lançamento do primeiro veículo 100% a gás natural de fábrica, fabricado no Brasil, inclusive, né? Que começou, é um veículo da Scania, que desde 2008 já está rodando. Hoje você tem uma parcela significativa, um crescimento exponencial de veículos sendo adquiridos, veículos pesados sendo adquiridos a 100% a gás natural, né? E isso vem acontecendo. Hoje já são mais de 2 mil veículos circulando no Brasil como um todo, inclusive aqui em Maceió, né? E isso vem sendo impulsionado por essa questão da descarbonização, certamente. A adoção do veículo de carga, né, acabou trazendo uma janela de oportunidade significativa
para a transição no mercado de transporte urbano de passageiros. Porque, basicamente, um chassi de um ônibus urbano, ele é muito compatível com um chassi de um caminhão, e a motorização ela é muito similar também em ambos os casos, né? E a partir daí começou a criar essa oportunidade de você fazer, através da incorporação do ônibus urbano a gás natural, a descarbonização total do transporte passageiro daquela localidade. Obviamente que é aquilo que eu comentei com vocês. Em alguns locais você vai ter o biometano disponível, em alguns locais não. Em 2024, final de 2024, a Algás lançou o primeiro chamamento público para compra de biometano no estado de Alagoas, né? Nós temos nesse momento, né, um mapeamento sendo realizado e temos propostas, temos oportunidades de compra de biometano firme, biometano que pode ser utilizado para essa descarbonização com a utilização de ônibus aqui na capital. E eu vejo muitas vantagens, e aí eu posso dizer para vocês assim, mas como é que isso é em relação ao elétrico? Não, a grande oportunidade que a gente está trazendo é fazer a substituição do diesel pelo biometano, pelo gás natural e o biometano na sequência, né? E eventualmente conviver com o elétrico em algumas oportunidades. Isso já acontece no mundo como um todo. Por exemplo, a Paris. Paris hoje tem o cenário de chegar até 2028 com 70% de ônibus a gás, 30% de ônibus elétrico. Bogotá, mesma coisa, praticamente meio a meio, ainda está fazendo uma transição importante. Los Angeles, 100% a gás, 100% a gás, né? Então existem várias oportunidades de negócio que estão sendo, com a aquisição, com essa transição do diesel para o gás natural, e aonde você chega com o biometano, a transição é completa. Eu trouxe até um material que eu estava comentando aqui sobre esse desenho, né? Que muito se fala sobre o metano, qual é o impacto que o biometano dá na descarbonização, né? E o biometano, a utilização do biometano, e essa foi uma publicação que foi feita pela EPE e pela ANP, né? Procurando medir exatamente qual é a pegada de carbono que acontece desde da produção, né, como a gente está falando, né, do ônibus a gás, do ônibus elétrico, do ônibus a diesel, a produção do combustível como um todo, as emissões no local, né? E o biometano, ele consegue contribuir com uma redução de 50% em relação ao elétrico. Não estou falando em relação ao diesel, não. Então, uma transição para o gás natural e, na sequência, né, uma transição automática para o biometano descarboniza com uma intensidade até maior do que o elétrico. Isso é uma nota aqui que eu trago aqui da EPE e da ANP, né? Então, essa oportunidade, né, é única, né, porque hoje temos a tecnologia, uma tecnologia disponível e testada no mundo inteiro. Essa tecnologia, esses equipamentos são construídos no Brasil, ou seja, a gente já tem fabricantes locais construindo esses veículos. Algumas cidades do interior de São Paulo, inclusive São Paulo, já vão anunciar posteriormente a incorporação de ônibus, mirando já o consumo para o biometano. E ela tem outras vantagens que eu acho que ela é notório. Toda a parte de distribuição de gás, né, nas grandes cidades está implementada. Nós não temos nenhum problema, nós não temos nenhuma dificuldade em implementar a infraestrutura. A infraestrutura já existe, né, porque ela distribui gás natural nas cidades como um todo. E o gás natural renovável é absolutamente compatível com gás natural fóssil, né? Então, não há nenhum problema em relação a essa particularidade, né? Então, temos o equipamento, temos a infraestrutura necessária, né? Temos a possibilidade de ter já uma redução, principalmente, mas muito se fala na questão de poluentes a nível mundial, né, com a emissão, mas tem o poluente local também, né? O poluente local que é o NOx e o material particulado que tanto contribui para a redução da saúde da cidade como um todo, né? Só a transição do diesel para o gás natural já reduz em 85% esses dois poluentes, tá? Então, essa é uma oportunidade, obviamente uma oportunidade que tem que ser
tem que ser adotada mirando já a descarbonização total com a utilização do biometano no futuro, mas ela é real, ela é viável, né? Um ônibus só para traçar o paralelo, um ônibus a gás hoje custa praticamente o mesmo custo de um ônibus a diesel, né? Depois da entrada dos caminhões, trouxe essa oportunidade também. Então, essa viabilidade é uma viabilidade recente, mas é uma viabilidade que eu entendo uma grande alternativa. Concorrer com o elétrico, nada disso. Eu acho que a descarbonização tem que ocorrer de forma ampla e ela pode ser compartilhada, como é compartilhada estrategicamente em vários locais do mundo, né, entre o gás e entre o elétrico, né. Então essa é a grande oportunidade que eu venho trazer, e eu acho que agora vamos aí para as perguntas aí, umas provocações que a gente pode receber. Perfeito, obrigado, Fábio. Bom, acho que deu para a gente entender aqui a quantidade de elementos, né, que esses contratos de mobilidade eles estão abarcando, né? Então a gente começou a falar de modal e a gente chegou aqui até tecnologias, principalmente aí falando em frotas de ônibus, né? E o que a gente percebe um pouco na prática, né, a gente estava até conversando um pouco antes, é a necessidade, talvez, né? Qual o cuidado que um ente, um poder concedente precisa ter quando ele quer lançar um plano, um contrato de concessão, publicar um edital de concessão que esteja relacionado com mobilidade e, inclusive, até na prática, né? A gente, na Vale, assessorando muito privados, alguns editais vindo muito bem feitos, mas talvez com algumas lacunas ou que não se justifiquem algumas premissas ou não ter uma abertura. Então, eu queria abrir agora um pouco a discussão, uma coisa até mais pragmática, né, que é da experiência dos senhores, que é, olha, quais são os elementos que um município precisa ter quando ele quer iniciar ali uma relicitação, ou uma nova licitação, ou uma expansão da mobilidade, ou até uma alteração. Queria entender para vocês no D0, né, o que precisamos para esses estudos se viabilizarem e a gente ter um desdobramento em editais cada vez mais completos, né, se a gente pode chamar assim. Perfeito. Bom, eu começo aqui, mas sei que o Fernando, trabalhando no município, vai ter também muito mais a contribuir. Mas eu diria que o primeiro ponto é a visão de longo prazo. Então, quando a gente, nas nossas falas introdutórias aqui, né, falando um pouco de, como você falou, um pouco de modal, chegamos à tecnologia. Pois bem, para que um município consiga utilizar uma PPP ou concessão para promover alguma melhora no sistema de transporte com uma descarbonização, o primeiro passo que ele precisa é ter o planejamento a longo prazo. É ter toda a sua projeção de demanda, é saber que áreas que ele quer mais desenvolver, o que é viável, o que não é viável. Mas a gente sabe que todo planejamento de longo prazo e todo estudo de estimativa de demanda é um grande chute, né? Como o próprio Fernando disse, Maceió tinha todo um planejamento, um plano de demanda, um estudo de demanda, e ocorreram fatores aí que acabaram mudando todo o comportamento dos passageiros. Imagine se o contrato do BRT já tivesse sido assinado, qual teria sido o impacto disso nesse contrato? Então, o planejamento de longo prazo é importantíssimo, mas também é necessário que o governo tenha mecanismos para alguma flexibilidade, porque quando a gente está falando de mobilidade, a gente também está falando de desenvolvimento urbano, a gente também está falando de tecnologia. Então, os contratos de PPP e concessão também tem que ter alguma previsão de rediscussão das metas, e é importante que também os indicadores de desempenho sejam pensados da forma mais abrangente possível em termos de resultado final e não em resultado, e não em cobrir o meio. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente tem que pensar na mobilidade eficiente, a gente tem que pensar em indicadores com relação à redução de emissão de poluentes, por exemplo. Mas a gente também tem que estar preparado para renegociar contrato. Um ponto muito importante é, seja nos contratos para uma linha, uma intervenção de mobilidade específica, ou para uma rede, como, por exemplo, os contratos de concessão
de transporte coletivo urbano, a gente tem que ter ciência de que, por mais que o concessionário possa ter um desempenho ótimo, ele não é o único responsável pela indução da demanda do passageiro. Então, algo que a gente também vem conversando muito com todos os nossos parceiros, os governos com quem a gente tem projetos, o risco de demanda 100% alocado ao parceiro privado, muitas vezes pode não fazer sentido. Imagine que o BRT de uma tivesse sido assinado com aquela projeção de demanda e depois teve todo o desastre e a realocação das pessoas para outros bairros. Como que a gente trata isso? Há um reequilíbrio muito forte para se fazer aí. A gente viu o caso da pandemia. Todos os sistemas de transporte coletivo urbano, seja de passageiros em metrô ou ônibus ou qualquer outro sistema, foi totalmente modificado durante a pandemia. Então, o risco de demanda não é 100% sob controle do concessionário. Os bairros que vão ser desenvolvidos, aonde vai o mercado imobiliário, muitas vezes isso foge até do controle do planejamento urbano do município. Por isso a gente acha que isso também tem que ser pensado para que a gente consiga reduzir, inclusive, a percepção do risco do agente privado e, portanto, o custo de capital de entrada naquele projeto. Um projeto mais eficiente em termos de custo de capital também vai permitir que o governo economize, portanto, nos custos para fazer aquele contrato e possa compensar isso por meio da promoção de mais algum incentivo verde, algum incentivo para desenvolvimento de tecnologias que sejam mais limpas e que permitam desenvolver no longo prazo ou incorporar no longo prazo os avanços tecnológicos com relação a combustíveis fósseis menos poluentes, ou, quando houver infraestrutura na cidade própria para tal, também a eletrificação. Então, acho que, respondendo de volta a sua pergunta, Maurício, acho que planejamento de longo prazo, ter ciência de que os contratos de PPP e concessão, eles não são definidores de política pública, mas eles são uma ferramenta para a sua melhor implementação. E isso deriva de uma correta alocação de riscos às partes e é uma estrutura de remuneração adequada que possa promover essa maior eficiência que o privado pode trazer. Mas ele também tem suas limitações. E, por fim, saber que os contratos eles têm que ter algum grau de flexibilidade para lidar com as situações que a gente não consegue prever. E quando a gente está falando de desenvolvimento urbano e mobilidade, muita coisa pode acontecer e alterar todos os planos e estimativas que foram feitos, né? A gente brinca que quando a gente faz estudo de demanda para definir qualquer modal, assim, a área de transporte do BID é muito parceira nossa, né? Quando a gente está fazendo parceira da área de PPP, quando a gente está fazendo todos esses projetos, a gente sempre brinca que estudo de demanda, a gente sabe que a única coisa que eu sei é que a gente vai errar. Mas a gente tem que ter o melhor erro qualificado para conseguir fazer as melhores estimativas para o que vai acontecer. Obrigado, Eduardo. Acho que Eduardo, enfim, fez uma fala muito boa mesmo. Acho que discutir sobre como é que a gente consegue construir esses contratos e o que é que precisa nesses contratos, assim, que permitam a longo prazo tudo isso, tá cada vez mais forte. E não vou entrar aqui no assunto específico, porque a gente vai ter um painel 4 horas da tarde com o secretário sobre reequilíbrio, mas acho assim, quando eu tenho 2 cenários práticos. E a gente, enquanto município, vive muito isso. O primeiro quando eu tenho um contrato que já existe, o que é que eu faço com esse contrato? Hoje, lá na secretaria, eu tenho um contrato de 2009. E aí eu olho e falo, quem fez esse estudo de demanda, como é que ele pensava Maceió em quase 20 anos depois? Como é que eu reequilibro esse contrato? Como é que eu renegocio esse contrato? E a oportunidade de fazer contratos novos. E aí, como é que eu aprendo com a vivência de outros municípios? É uma prática que a gente tem muito grande aqui em Maceió. A gente busca, quem já fez, a gente busca. Senta, conversa. O BID tem 15 dias que a gente sentou, com o Eduardo, inclusive, para falar sobre outra solução. Então, assim, a gente tem muito isso. Então, o que é que a gente consegue aprender que tem dado certo em outros lugares para trazer para Maceió?
A equipe jurídica aqui é grande, tenta pensar. Então, assim, isso que o Eduardo pontuou, de entender o estudo de demanda, eu concordo perfeitamente. A gente faz para errar, tentando ali gerenciar o menor erro possível. Assim, como é que eu erro menos a longo prazo? A gente sabe que não tem como, ninguém aqui consegue prever o futuro, mas como é que eu permito que esse futuro se insira em uma concessão que vai durar 20, 30 anos? Como é que esses contratos estão ali construídos de forma que eu permita que isso aconteça? E a gente viveu isso aqui no transporte. A gente passou por essa situação, a gente passou por um reequilíbrio desse contrato através desse termo aditivo e a gente viu que não era suficiente. É importante, e aí quem é de Maceió, é importante entender que após 2018, a gente vem fazendo e se esforçando para tentar trazer soluções melhores arranjados no movimento da cidade, porque eu melhoro aquele bairro e aí eu vejo que outro bairro está precisando. E aí eu vejo, porque a cidade foi para direções que ninguém imaginava. A cidade foi para, o movimento foi para a parte alta, quanto a gente achava que o movimento ia ser para a parte baixa. Então, como é que eu tenho, hoje nós temos no sistema 101 linhas, como é que eu mexo nessas linhas assim, da noite para o dia? E a população falando, não tem ônibus aqui. Eu lembro que quando a gente estava em 2021 no contrato, o negócio era tão engraçado que a gente recebia alguns pedidos de linhas que a gente ia lá, né, fisicamente para saber qual era o bairro. Eram lugares que estavam nascendo, que a Seminfra, a Secretaria de Infraestrutura, estava chegando, que a companhia de água estava chegando. Assim, como é que eu coloco um ônibus para acessar aquele espaço? Mas o usuário precisa sair de casa para trabalhar, mas como é que eu explico para ele que eu preciso, no mínimo, ali de uma infraestrutura, que aquela rua é pequena para eu fazer um retorno do ônibus? Então, assim, o trabalho técnico é muito desafiador. E como é que a gente conduziu isso ao longo do contrato, né? Então, a gente veio, de 2018 para cá, acumulando muita dor na mobilidade urbana. E hoje, 70% da população usa o transporte público. Então, é a dor de toda a população. Eu tenho pelo menos 70% de 1 milhão de pessoas que a gente tem hoje aqui na cidade usam transporte público todos os dias. A gente tem quase 8 milhões de embarques por mês. É um volume bom. Então, assim, em um sistema que é relativamente pequeno, uma frota de 480 veículos é uma frota ok. Então, assim, precisava fazer muita coisa. A gente via a mobilidade ali, o transporte ali. A gente começou a acumular muito problema e sem saber muito o que fazer. Então, quando a gente pensou nesse contrato, e aí centralizando o foco, né? Quando a gente pensou nesse contrato, foi justamente isso. Como é que eu faço um estudo de demanda que me permite escolher qual é a melhor alternativa? Porque eu tinha um edital em 2015 que falava que o BRT não era ali. E aí o meu desafio, junto com a equipe técnica, é como é que a gente fala que o BRT não serve mais para lá, para aquela via, e que agora é essa via que precisa. E como é que eu sei que o BRT é a melhor solução? Então, assim, eu lembro que 2023 foi um ano extremamente cansativo para mim, particular, porque eu tive que responder todas essas perguntas. Porque eu tive que entender como é que tudo isso acontecia. E eu fui aprendendo também ao longo. Então, e a gente via, por exemplo, a Metra fez um contrato muito parecido, né, que permitiu, em São Paulo, permitiu novos investimentos a partir de um aditivo, e a gente procurava entender como é que aquilo se dava. E a minha missão era que, economicamente, esse contrato a longo prazo funcionasse. O secretário falava, Fernando, tem que pagar. A gente pensa que tem que se pagar, não pode ser um contrato falho. A gente tem que deixar aqui uma estrutura que permita que até o final desse contrato ele consiga sobreviver. E foi aí que a gente começou a pensar. Estudo de demanda, a gente começou a entender essa nova rede de transporte, então toda a rede de transporte precisou ser redesenhada. A gente fez teste de alternativa com ônibus elétrico para saber a questão de quais linhas podem, porque tem uma questão de autonomia do veículo, não é toda a linha. Se eu tiver uma linha acima de 300 km, eu não consigo colocar um ônibus elétrico. Então, assim, são esses pormenores que a gente precisa dar resposta para poder entender. A população precisa saber que não é uma questão de a gente é só ir lá e fazer. Tem que ter um pensamento agora, porque eu estou pensando a longo prazo. Eu acho que pensar em concessão e PPP é isso, é pensar a longo prazo. Eu acho que a gente que modela a estrutura, a gente vê ali os 3, 4 anos de investimento daquele projeto. Quando ele está começando a ficar bonito, eu nem sei onde é que eu vou, se eu vou estar em Maceió, quando o BRT já estiver em operação e o ônibus elétrico, assim, então, acho que pensar nessa questão da demanda, pensar em contratos, em anexos que permitam que isso aconteça. A gente se esforçou muito, a gente pesquisou muito. É importante também eu pontuar algo que eu acho que
e o Eduardo aqui, acho que representa não somente o BID, mas as organizações multilaterais, é que esse projeto, no caso do transporte, a gente tem um parceiro multilateral que é o NDB. Então, essa premissa que ele falou, não, às vezes a gente é visto como muito chato porque pergunta demais. Eu vou falar para vocês, eu tinha 18 chineses em 2023 me perguntando como é cada passo que eu tinha que dar em Maceió. E por que não é o elétrico? E por que não é o biometano? E por que não é o gás? Assim, eu tinha que dar racional a essas perguntas e com propriedade. Então foi aí que eu aprendi, foi aí que eu falei, poxa, agora eu estou entendendo que não é só colocar um ônibus na rua. A gente precisa, no mínimo, desenhar um sistema que funcione a longo prazo. Então o banco fez muito isso comigo, tá? Eu sofri juridicamente, tecnicamente, economicamente, todas as perguntas possíveis sobre o BRT Maceió, a gente teve que responder. E eu aprendi, porque tornou tudo mais sólido. E é isso, permitiu que a gente deixasse gatilhos nesse contrato que permitissem, durante, por exemplo, a gente tem a questão, foi o nosso primeiro contrato com verificador independente, nosso primeiro contrato da cidade com verificador independente. Então, assim, pensar em indicadores que eu ali coloque, que associe, que estimulem também o empresário a querer investir, a querer realmente cumprir o contrato que ele está firmando com o município. Então, pensar nos indicadores, desenhar anexos. Eu lembro que eu estou falando aqui, eu lembro claramente o anexo que a gente teve que escrever para a transição de frota. E entender a periodicidade, entender que as tecnologias... Gente, a gente está no mundo da IA que 2023 está lá atrás comparado a 2025. O movimento tecnológico está muito grande. Então, assim, será que 5 anos é suficiente para eu fazer uma análise e um estudo numa concessão? Será que 3 ou 2? Então, assim, levantar tudo isso, então permitir que esses contratos, que essas concessões e PPPs, elas venham com esses pontos, que elas venham, como o Eduardo falou, com esse espaço para se discutir juridicamente, economicamente e tecnicamente. Sempre bom os três juntos, tá? A gente poder construir e trazer soluções é importante. Então a gente viu espaço no contrato de transporte, a gente conseguiu desenhar um aditivo que trouxesse essas soluções e a gente conseguiu inserir e pensar num futuro até 2050, que é quando esse contrato vai estar aí ainda existindo. Então, eu espero, né, que até 2050 muita coisa melhore e a gente tem se esforçado para que isso aconteça, mas eu acho assim, o que eu absorvo da parte de modelagem ali, os requisitos que a gente precisa desenhar, sem dúvida é isso. Eu preciso pensar que no caso da mobilidade, ela muda constantemente. O privado, por si só, também precisa ter incentivos ao longo dessa concessão, também precisa ter espaço para viver essa concessão, cumprimento de renovação de frota, por exemplo. Tudo isso, quando eu coloco na mesa, eu tenho que, de alguma forma, deixar as coisas coordenadas, mas, ao mesmo tempo, permitir que essa coordenação ela também vá se ajustando ao longo da vida do contrato. Eu acho que a gente precisa desenhar, então, colocar tudo isso, ver isso para Maceió e ver hoje isso acontecendo, está sendo muito legal, tem muita coisa ainda para acontecer, é um contrato muito novo. E então, assim, acho que o maior exemplo que eu tenho é de Maceió, né? Citei Metra, tem alguns outros, e eu acho assim, é isso, demanda saber muito bem como construir essa regulação desse contrato é importante. Perfeito. Eu tenho pouca coisa a contribuir, acho que já falaram tudo, mas eu só queria levantar um ponto, né, que acho que a gente falou um pouquinho da tecnologia, né? Eu estou só chamar a atenção que a gente está mudando totalmente o rumo da tecnologia que nós estamos utilizando. A mudança de um veículo a diesel para qualquer outra... O veículo a diesel é utilizado no Brasil desde o início do transporte de uma forma geral, né? E a mudança de tecnologia, quer seja para o biometano, gás natural ou o elétrico, né, ela tem que, obviamente, hoje os estudos, né, estão muito mais cuidadosos em relação à disponibilidade, à infraestrutura como um todo, porque eventualmente, tá bom, mas a infraestrutura vai custar tão caro ou ela vai ter alguns riscos no sistema que a gente não conhece, então tudo isso tem que ser levado em conta, né, porque uma transição nessa monta, nós estamos falando no transporte das pessoas da cidade, quer dizer, se tem algum risco, isso acho que é importante. Nada não é desconhecido, mas cada região, cada local tem as suas particularidades, tem que ser feita uma adaptação para isso, né? E, obviamente, um pouco do que a gente já falou aqui, não pode estar tudo no risco do operador, né? Isso tem que ter situações que contemplem, né? Caso ocorra alguma
alguma situação técnica ou alguma situação que não prevista naquele momento inicial, né? Todas as tecnologias são muito testadas, não há nenhum problema na tecnologia em si, mas a infraestrutura para essas tecnologias, dependendo do tipo do local onde você está, a disponibilidade, existem particularidades que podem agregar alguns riscos para a operação. Só isso é a minha contribuição técnica no assunto. Obrigado, Fábio. Bom, e acho que puxando um pouco nisso que a gente tem discutido, só para ter uma ideia do universo que a gente está falando, em dados ali de 2023, a gente está falando que o Brasil tem de ônibus, não é, nas frotas municipais, totalizando aí todos os municípios, em torno de 400 mil veículos, tá, com uma idade média acima de 10 anos. Então, fazer a transição, né, desses veículos, considerar a tecnologia já, né, ali na expansão e nos novos contratos, eu queria provocar uma discussão que foi interessante aqui ter Fernando com experiência na parte de eletrificação e o Fábio com a parte do biometano. Quando um é mais indicado que o outro, né? Então, assim, quais são os elementos que eu considero quando eu escolho, né, se é biometano, se é eletrificar, infraestrutura, é só custo? Então, eu queria entender um pouquinho mais essa discussão. E já pensando num segundo contexto, que você comentou, Fábio, é possível, de um mesmo município, conviver com 2 ou 3 tecnologias, né, e manter escala, que se justifique? Perfeito. Assim, acho que a gente volta sempre para esse ponto de tentar construir tudo isso, né? Acho que o primeiro ponto para se definir qual a melhor solução renovável que eu posso fazer, que eu posso trazer para uma cidade, sem dúvida é a infraestrutura. Eu tenho que entender. Quando eu falo infraestrutura, é tudo, tá, gente? É da rua, a fornecimento de energia, a fornecimento de gás natural e biometano. Assim, o primeiro ponto eu tenho que entender o que é a cidade para essas soluções. No transporte, a gente tem muitos indicadores e muitos coeficientes que a gente traz. Não vou, mas assim, que tudo tem que ser levado em consideração. Por exemplo, Maceió, relativamente, parte baixa é uma área plana. E eu trabalho com coeficientes de custo totalmente diferentes, por exemplo, se eu fosse desenhar para Natal, que é muito mais com relevo muito mais destacado. Então, observe, isso eu estou visualizando operação de transporte, eu não estou falando ainda de solução. Então, assim, quando eu penso na solução, eu tenho tudo isso, eu tenho clima, tenho fornecimento desse tipo de solução, desse tipo de energia. Como é que eu proporciono isso para esse lugar? Encontrei uma melhor solução, vi que, enfim, o elétrico é a melhor solução, com base na autonomia do veículo que eu quero adquirir, que eu tenho linhas, e aí, primeiro, aí você entra de novo para o operacional. Como é que é as minhas linhas? Eu lembro que a gente tem que fazer esse cálculo, né? Quanto esse ônibus consegue operar, a cada quantos dias ele precisa recarregar, quanto é o consumo de energia que eu vou ter, de onde é que eu vou tirar essa energia. Então, assim, no caso da eletrificação, o que a gente viu aqui em Maceió, e aí o projeto do BRT ele foi desenhado, né, para fazer a transição. Nesse momento, Fábio, no momento lá, a gente pensou mais em eletrificação, o que permite pensar em novas soluções. E quando a gente foi deixando esses gatilhos, eu acho que o primeiro ponto foi, a pedido dos meus chefes foi, Fernando, faz aí comparativos. Eu quero saber como é hoje de emissão, como é se eu trouxer a melhor tecnologia a diesel, o Euro 6, por exemplo, qual é a redução que eu tenho, com elétrico, quanto é que eu tenho, e vai fazendo, eu tenho que entender. E isso é em função do investimento que eu tenho nesse novo veículo e o quanto também eu vou ganhar a longo prazo, que seria o custo operacional. O quanto eu deixo de gastar. Porque hoje o sistema de transporte público está com uma tendência muito grande a precisar cada vez mais do poder público ali dentro. Principalmente sobre o aspecto financeiro. Hoje o crescimento de subsídio por parte dos municípios tem aumentado cada vez mais. Maceió hoje é 100%. É 100%. 100% do que falta para a tarifa de remuneração, a gente, enquanto município, hoje banca. Então é um custo também para as contas públicas. E reduzir isso a longo prazo é ótimo.
É um dinheiro que eu consigo centralizar em um novo investimento, um novo modal, eu consigo direcionar para uma outra pasta. Então, assim, Maurício, eu acho que o primeiro ponto é essa questão da infraestrutura e questões climáticas, pensar, de fato, o que define essas soluções de resiliência climática ali, de sustentabilidade dentro desse projeto. E aí, com base nisso, eu consigo sim trazer uma solução que se encaixe com o ambiente que eu estou estruturando, que eu estou modelando. Para Maceió, por exemplo, somente a transição para o Euro 6, que é os primeiros veículos do BRT, anual a gente vai ter mais ou menos 1 bi de redução de emissão. Então, assim, é um valor muito alto de redução. Então, assim, só melhorando a tecnologia do ônibus, que ainda polui muito se comparado ao elétrico. Isso só tende a melhorar, óbvio, quando a gente desenha esse arcabouço dentro do contrato que permita. Então, assim, a gente viu que o elétrico funciona, perfeito. Só que a gente viu que antes do elétrico eu precisava ter infraestrutura para poder o elétrico funcionar. Qual é o espaço? Como é que eu desenho terminais que permitam a recarga desses ônibus? Como é que eu seleciono os bairros? Porque tudo isso eu tive que entender. Tem bairros que eu tenho queda de energia muito mais frequente, eu não posso colocar ali um terminal de recarga de ônibus. Assim, eu tenho que pensar no contexto da cidade. Então, ir para esses pormenores eu acho que é fundamental para entender qual é a melhor solução. E com base nisso a gente consegue saber se, para alguns municípios, e de novo, eu não sei quem é que é fora de Maceió, ou, enfim, daqui do estado, mas também fora do estado, acho importante sempre enfatizar isso. Acho que ir direto para o elétrico ou ir direto para o gás é a melhor solução. E eu concordo plenamente. Só que a gente não pode descartar as limitações que o ambiente tem, que o município tem em contexto de tudo, em contexto do privado que vive ali, do contexto do município por si só. A gente precisa lembrar que são investimentos consideráveis, que a longo prazo tem um retorno, mas que tem que ser muito bem construído. Então, quando eu entendi que Maceió fazia parte dessa bolha que eu estou falando aqui, para mim foi eu tive um ganho muito maior no meu entendimento do que só insistir e permitir que o prefeito autorizasse a compra de 100 veículos e quando chegasse ele, causou isso, teve esse problema e o terminal não foi desenhado para isso e as linhas não suportam e teve problema. Entenderam assim? Então, eu preferi externar que existia esse antes para a gente poder criar hoje, e bom que eu deixei isso no contrato para ser criado, porque aí quando o elétrico vier, quando alguma outra solução vier, a gente sabe que garantiu que aquela solução seja implementada. Então, é isso, assim, tem que, para poder, acho que definir, a gente precisa entender bem esse movimento todo. Bom, eu vou, na minha opinião aqui em relação a se eles podem conviver ou não, eu acho que sim, eles devem, né? Mas vai depender um pouco da particularidade da região. E por que isso? Vou dar só um exemplo, né? Não adianta você ter um ônibus elétrico e a energia daquele país sendo gerada a carvão. Você tá jogando mais sujeira no planeta, né? No Brasil não se discute isso porque a nossa energia é limpa. A nossa geração do parque elétrico ela é muito limpa, né? Por conta das eólicas, das solares, das hidrelétricas, das usinas que geram, né, uma energia limpa e renovável também nas usinas de açúcar e álcool, né? Então, para cada região, se a gente realmente, o objetivo principal é olhar a questão da descarbonização, ele pode ter, sim, uma parcela maior sendo utilizada o gás natural, o biometano ou o elétrico 100%, né? A nossa visão é que algumas regiões, elas são mais propensas e são, economicamente falando, é muito melhor o gás. Por quê? Porque há a produção de biometano, há um potencial de produção de biometano significativo. Alguns números para vocês. O Brasil tem um potencial de produção de biometano que ultrapassa, talvez em 50% ou 60%, todo o volume que é hoje distribuído de gás natural. Então, pode chegar até 100 milhões de metros cúbicos de biometano no futuro. Tá? E aonde está esse potencial? 70% está no segmento açúcar e álcool. 70%. Né? O resto vem resíduos sólidos urbanos, né? Resíduos agropastoris, que a gente chama, são dejetos, né, de criação de gado, né?
uma parte também no tratamento de esgoto, né, que pode acontecer. Alagoas, né, o estado de Alagoas é o primeiro produtor da região Nordeste no segmento de açúcar e álcool. Então aqui nós temos um potencial tremendo para a produção de biometano. Maceió tem um aterro sanitário aqui que tem a capacidade de produzir biometano suficiente para talvez converter metade da frota, talvez que isso, dentro da cidade. Então, nós temos uma particularidade para esse combustível aqui que está muito próxima de uma viabilidade econômica e de um custo de implantação muito menor, né? Porque um ônibus a gás e um ônibus a diesel, pouca coisa muda, gente. Um ônibus a diesel, basicamente, ele usa um sistema de compressão diferente do a gás que usa vela. Basicamente isso. Até a carcaça do motor, tudo é igual. A manutenção é igual. Você 75% de um ônibus a gás compartilha a manutenção do ônibus a diesel. Então, mas pode ter o elétrico? Lógico que pode. A nossa matriz é limpa. Ela pode, mas obviamente que tem que ser avaliado. Hoje existe duas opções. Hoje a opção é real para algumas regiões. A maioria das regiões no Brasil não tem disponibilidade de biometano. Por quê? Porque não tem os principais segmentos. Né? E aterros sanitários são poucos que se viabilizam, né, como produtores de biometano. Então, é óbvio que tem locais que não é viável fazer uma descarbonização completa, né? Mas, especificamente na região metropolitana de Maceió, isso é muito viável. Nós temos biometano dentro da cidade. Tem um prefeito da região sul do estado que falava muito na economia circular, né? Você imagina o que é você produzir a partir dos resíduos sólidos gerados pela população, produzir o combustível para transportar a população. É isso que a gente é algo que é um sonho de todo município, né? Então isso é importante. Se eu puder comentar brevemente, acho que toda a discussão de tecnologia, quando a gente vai falar da estruturação de um contrato de PPP ou concessão, tem que partir também de uma análise de custo-benefício. Então, como eu havia comentado no início, assim, a gente tem que ter uma clareza de que um contrato desses de longo prazo, ele é um contrato que ele vai ser uma ferramenta, um implementador de uma determinada política pública, no caso aqui uma política pública de transporte. Então, a gente não pode já pré-definir, né? O ideal seria não pré-definir se eu quero ter uma frota totalmente elétrica ou uma frota a gás, sem eu saber quais são todas as consequências disso. Dando um exemplo, quando nós estávamos estruturando a PPP do trem Intercidades, São Paulo-Campinas, havia uma dúvida. Faz sentido o trem ser totalmente elétrico? Faz sentido ele ser a diesel? Porque a resposta não é tão óbvia. Um trem a diesel seria mais barato. E qual o impacto financeiro e econômico disso para o Estado? Um trem elétrico, eu tenho que pensar em toda a rede futura, os outros eixos que o governo do Estado pode querer fazer, de Campinas para Sorocaba, etc., terão que ter a mesma forma de eletrificação. Um trem a diesel ele tem mais autonomia. Então, quando a gente faz a análise de custo-benefício, tem diversos fatores que entram para a gente calcular qual é a melhor alternativa. Um desses fatores é a precificação dos poluentes emitidos em cada alternativa. Mas não só isso, é também toda a construção da infraestrutura complementar ou indireta que viabiliza determinado modal ser implementado com aquela tecnologia. Então, por exemplo, qual é a construção de toda a rede de suprimento de gás para determinados pontos que eu preciso, ou, por exemplo, a construção de toda uma rede de eletrificação para o abastecimento, né, para o carregamento dos ônibus. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem muitas outras coisas, né? Quando a gente, de novo, falando do exemplo da PPP do trem entre São Paulo e Campinas, eu falei que são 14 bilhões de reais, mais de 14 bilhões de reais estimados de CAPEX. Toda a arrecadação de tarifa cobre os custos de operação e manutenção. Então, todo investimento desses 14 bilhões de reais tem que ser coberto pelo governo, seja por meio da aporte ou contraprestação. É um baita investimento. Isso vale a pena mesmo para o governo? Quando a gente faz a análise de custo-benefício, que a gente vê a redução dos custos de emissão de gases do efeito estufa, a redução de custos que a população tem com operação
dos veículos e manutenção dos veículos que fazem as viagens naquela estrada. Tem um custo que tem que entrar na conta, que é de acidentes e morte, ou de tornar a pessoa não mais economicamente produtiva. Isso é um custo também. Quando a pessoa está no modal de transporte coletivo, ela está muito menos sujeita a acidente. Então, todos esses custos têm que entrar na conta para a gente ter uma visão de longo prazo de qual é o efeito total daquele modal que está sendo escolhido e também para ajudar a definição da tecnologia. No final, no trem Intercidades de São Paulo Campinas, como ele compartilha grande parte da via da CPTM, da linha 7 da CPTM, que vai até Jundiaí, que fica no meio do caminho, e que ela já era eletrificada, fazia muito sentido também ser eletrificada. E essa foi a decisão da tecnologia que foi colocada como obrigação no contrato de PPP. Além disso, a gente tem que ter consciência de que tirar um passageiro de um carro e de um meio de transporte individual e colocar no transporte coletivo também já é um grande benefício em termos de descarbonização, seja um ônibus a gás ou um ônibus elétrico. E aí eu também queria aproveitar para fazer um outro comentário de que, como eu disse mais uma vez, eu reforço, os contratos de PPP e concessão não são todos os definidores de uma política pública. Se a gente quer descarbonizar também, melhorar o transporte coletivo, é muito importante que os municípios pensem a cidade para tal, sabe? Cidades que permitem um maior adensamento têm um maior comportamento do passageiro com disposição a usar transporte coletivo ou, por exemplo, mobilidade ativa, né? Seja bicicleta ou caminhar. Cidades que promovem muitos empreendimentos imobiliários murados, sem aquela fachada ativa, sem a promoção de um ambiente que realmente sinta que você está numa cidade e que se tornam mais ermas, fazem com que o usuário talvez se sinta mais, um potencial usuário do transporte coletivo, talvez se sinta mais inseguro e queira, portanto, utilizar seu carro. E aí depois ele reclama do trânsito. Ora, se você está no seu carro, você é o trânsito também, né? Então, isso tudo tem que ser pensado também com um planejamento de longo prazo, quando a gente fala de mobilidade, principalmente mobilidade urbana, planejamento de longo prazo das cidades e quais são os incentivos que a gente quer criar nas cidades. Porque não adianta a gente reclamar que o passageiro está saindo do transporte coletivo e indo para o carro e fazendo deslocamentos pequenos no carro, se a gente também não promove uma cidade que induza o comportamento do uso do transporte coletivo. Muitas vezes, quanto mais usuário no transporte coletivo, isso é mais caro para a cidade num curto prazo, porque a tarifa paga pelo passageiro não é a mesma da tarifa de remuneração que a prefeitura tem que pagar para o operador de ônibus. Então, quanto mais passageiros, mais caro. Mas isso é uma visão de curto prazo. No longo prazo, esse passageiro também pode se tornar muito mais produtivo. Ele economiza muito com manutenção do carro, combustível, etc., que ele pode usar para outras coisas, outras atividades que também são mais multiplicadoras do PIB. Então, toda essa visão também tem que ser pensada no longo prazo com uma análise de custo-benefício e não pode ser, quando a gente fala de mobilidade urbana, isso não pode estar desatrelado de um planejamento de longo prazo urbano que promova cidades mais propícias à alternativa ao carro. Obrigado, Eduardo. Acho que também um outro ponto interessante aqui para a gente tocar a gente está falando muito de adoção de tecnologia, transições, né? E no mundo de concessões, ou seja, contratos ativos, contratos novos, contratos que estão se encerrando. Duas perguntas, tá? É possível a gente considerar em contratos que estão em andamento, né, a mudança de tecnologia visando a descarbonização, né, sem, obviamente, de ter uma questão de reequilíbrio que seja extremamente proibitiva, né, vamos chamar assim. E, se for um contrato novo, melhor já considerar, né, o contrato novo com essa tecnologia ou um pool de tecnologias limpas, o contrato inteiro, ou começar com pilotos, para ver justamente o que a gente estava falando, né? A questão da vocação do município, se é aderente àquele município. Então, um pouquinho, acho que essa discussão, se vocês puderem comentar. Eu acho que a questão lógico, o contrato eu não posso opinar. Eu acho que não, é um processo complexo, né, das prefeituras. Né? A questão do piloto, que pode ser uma opção, né?
hoje você tem formas de estudar, ou seja, calcular o que pode acontecer com cada uma dessas operações. Até porque existem operações de diversas, utilizando gás, utilizando diesel, utilizando elétrico, convivendo numa única cidade, né? Eu comentei aqui para vocês, e é uma referência para nós, inclusive, tá, gente? A Bogotá, né? Bogotá, ela fez esse trabalho de transição já há algum tempo, com veículos fabricados no Brasil, diga-se, né? E hoje ela convive com diesel, elétrico e a gás, né? As três tecnologias, obviamente, fazendo a transição no tempo do que resta de diesel ainda, né? Mas é possível você ter uma visão técnica, né, com todas as suas particularidades, os seus custos e seus riscos, né, já num modelo, né, óbvio, precisa ser bem detalhado, né, tomar o cuidado, né, que não foi tomado em algumas situações, e aqui eu vou levantar, e vocês devem conhecer, algumas cidades, no afã de tentar descarbonizar, comprou ônibus elétrico. Eu tenho aqui referência de cidades que comprou ônibus elétrico, e aí, onde que eu vou abastecer agora? Essa situação ocorreu no Brasil, gente. Por incrível que pareça, isso ocorreu, né? Então, hoje você tem as tecnologias em si, como eu comentei antes, ela não é uma tecnologia que, olha, eu estou tentando experimentar algo que já não existe. Não, existe. Você tem que, sim, levar em consideração os aspectos regionais, né? Levar em consideração os aspectos que levam à tomada de decisão, levantar os riscos, os custos, né? Para trabalhar um projeto, né, bem estruturado, né? E agora, obviamente, se isso pode ser ou não incorporado aos contratos atuais, é a pergunta para o nosso amigo aqui. Eu acho muito disso. Acho que a gente já falou aqui algumas vezes, que quando eu tenho um contrato que ele já está vigente, eu tenho ele vivendo ali, né, a dinâmica dele do dia a dia, eu preciso entender como esse contrato foi construído, primeiramente, e o que me permite ali fazer. Quando a gente pensa no transporte público, a gente tem um operador, ele firma um contrato com o município. Dentro desse contrato existem alguns documentos que fazem parte. Um deles é o que a gente chama de plano de investimento, que também está vinculado ao plano de renovação da frota. Então, ao longo da vida daquele contrato, ele tem um cumprimento ali de fazer a renovação. Um dado que o Maurício trouxe, essa questão da frota, a idade média da frota nacional ser em torno, né, mais de 10 anos, existe isso. O tempo de vida é igual a tabela FIPE, assim, sabe? Todo ônibus tem um tempo de vida e a gente precisa entender qual é o tempo máximo que ele tem que ficar ali naquela concessão. Então, se a gente fala que o tempo de vida desse ônibus é 10 anos, daqui a 10 anos o ônibus que ele comprou hoje, ele vai ter que comprar novamente. E se eu tenho um contrato que foi feito, por exemplo, em 2009, que traz ali a obrigação e especifica a tecnologia daquele ônibus, aí já é mais complicado. Se fala que tem que ser um ônibus a diesel, aí eu acho que tem que procurar entender, tem que investigar como é que esse contrato permite eu modificar. Maceió não tinha essas premissas de obrigação, mas a gente tinha a questão do próprio investimento. Nós tínhamos um contrato em desequilíbrio, então assim, como é que eu faço com que o privado cumpra o contrato se o privado está com o contrato totalmente desequilibrado? E isso eu tenho um movimento, tá? Eu tenho uma questão. E é muito engraçado pensar no transporte, porque assim, eu só coloquei aqui a vivência de Maceió em função do desastre. Eu ignorei totalmente o fato da pandemia, que por si só mudou todo esse movimento e intensificou mais ainda. Então, assim, eu tinha um contrato de transporte público que estava um caos. Linhas que precisavam ser mudadas a todo tempo, porque a população mudou totalmente o comportamento que eu previ lá atrás. E como é que eu exigia do privado que ele cumprisse aquele investimento. Então, assim, a gente viu que o contrato que existia por si só não permitia que isso acontecesse. E aí a gente tem que os famosos termos aditivos que a gente tem que desenhar ali. É importante ressaltar que o termo aditivo ele não muda o objeto do contrato. O objeto é o mesmo. É muito importante. Então, o que a gente fez foi tentar agora permitir que isso aconteça. Tentar deixar ali. Então, por exemplo, quando a gente fala em renovação de frota, é renovação de frota com base na transição
do estudo de transição que ele apresenta para o município. Então, ele tem lá um tempo que ele vai apresentando para o município, e se aquela solução se tornar muito mais viável para que daqui a 10 anos, e aí sim a gente tem a permissão daquela modelagem econômica financeira, aquele plano de negócio que está atrelado, ele se adapte, a gente consiga construir ali sem provocar, acho que é isso, né, Maurício? Sem provocar uma quebra tão grande naquele contrato. Então, é isso. É possível, no contrato que existe, se ele tenha esses gatilhos que a gente possa fazer. E nos novos, é desenhar isso. É permitir que a gente consiga absorver, mesmo sem entender muito quais são todas essas soluções que venham a surgir lá na frente, mas é permitir que isso seja possível. Acho que meu comentário vai muito em linha, né? Para pensar modificações dos contratos vigentes, é muito difícil falar assim em tese, né? Tem que olhar cada um, o tempo que tem restante, etc. E quais são os custos que isso representaria. Às vezes, se for um contrato que está mais para o fim, melhor deixar terminar. Com relação a piloto, que foi sua segunda pergunta, eu acho que é importante a gente criar uma cultura maior no Brasil para ter pilotos e realmente criar dados sobre diversas tecnologias e se permitir errar num ambiente mais controlado. Porém, eu também acho que a urgência para a descarbonização é muito grande. Então, se tem experiências outras que já tenham gerado dados suficientes para aprendizado, que façam os novos contratos com a maior ambição possível, porque estamos atrasados. Perfeito, obrigado. Eu acho que agora a gente pode... Perguntas? A gente vai ter pergunta do pessoal? Ah, tá. Perfeito. Então a gente ainda tem um tempinho a mais. Eu vou, então, de tudo que a gente falou, uma dúvida acho que paira muito, né? A gente falou de modelagem, de tecnologia, da saúde desses contratos, né? E a gente tem uma meta que é a descarbonização, né? Mas na percepção do mercado, na estruturação, nas modelagens da PPP, quando a gente coloca, né, ou começa a colocar elementos que venham conversar com descarbonização, seja a tecnologia, as obrigações, os indicadores de desempenho. Qual é a principal diferença que a gente tem de um modelo padrão, né? Um padrão, vou chamar poluidor, né? Inclusive falando percepção de risco no projetos. Então eu queria entender um pouquinho a percepção de vocês. Eu acho que, partindo desse ponto, Maurício, eu acho que o que a gente precisa, na verdade, ir construindo se eu tenho essas soluções, se eu tenho como inserir essas soluções, entender mesmo esse movimento, assim, a alternativa e o impacto que eu tenho dentro desses contratos. É óbvio que a gente, de novo, a gente faz esses estudos de alternativa para entender que levam, enfim, premissas para a gente poder entender qual seria o melhor cenário. E, claro, tem um custo de capital, dependendo da solução. O próprio Eduardo deu aqui alguns exemplos que mostram essa alternativa. Eu vou ter ali... Eu tenho soluções que, por exemplo, o elétrico exige um investimento muito maior ali. Já a solução que o Fábio apresentou, eu não tenho um investimento obrigatório tão grande. Seria parecido, então, com o que a gente previu aqui nesse termo aditivo. Então, mesmo assim, é sempre importante fazer esse ponderamento dessas soluções. Assim, acho que entender o impacto que causa dentro do contrato, não só em função da solução em si. Acho que o Eduardo pontuou também uma coisa que é em relação a essa transição. Assim, é entender que tornar sustentável, óbvio, a gente pensa no mundo melhor, mas tornar sustentável também é tornar atrativo para quem circula no transporte. O ônibus elétrico ele é muito mais silencioso, enfim, eu tenho todos esses fatores que influenciam. Então,
trazer também, fazer essa população migrar para o transporte público é um ganho muito grande, e eu concordo. A gente pensou nisso também, tentou entender como é que a gente... qual é o principal impacto nessa nova rede de transporte de Maceió causaria. Então, quanto é que eu estou puxando ali do particular para poder se agregar. Então, assim, eu acho que existe um risco, se a gente ponderar bem a solução. Algumas soluções vão existir um risco de capital muito maior, outras podem se igualar ao que a gente já prevê nas concessões e PPPs que a gente tem hoje em formato. Então, eu acho que é muito isso, assim. Acho que estudo de alternativa é o melhor cenário, sem dúvida. Acho que toda nova tecnologia com menos dado vai gerar um grau um pouco maior de incerteza e, portanto, uma maior percepção de risco. Mas isso não significa que a gente não possa enfrentá-los. Então, tem diversas formas que a gente pode fazer um de-risking do projeto, né? Quando a gente fala de transporte coletivo, transporte de passageiros, algo que a gente tem estudado muito no BID e tem virado um referencial para as nossas recomendações nas estruturações de PPP, é ter pagamento por disponibilidade. Como eu falei, acho que isso reduz muito a percepção de risco do financiador e dos empreendedores, não diretamente relacionado ao risco da tecnologia adotada, mas ao risco do projeto. Então, isso pode talvez compensar o risco maior de uma nova tecnologia. Claro, tentar ao máximo contratos um pouco mais curtos, se possível, né? Mas acho que também é importante os governos saberem que o risco climático está presente. Isso também tem que ser incorporado. Quando a gente faz a estruturação dos projetos, não adianta mais a gente ficar olhando, por exemplo, redes de drenagem para aquela via com base na chuva passada e média histórica de 50 anos. Gente, o INPE já faz, o Instituto Nacional, né, tenho medo de errar a sigla, mas Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já faz a projeção de chuva para cada município com base em cada cenário do IPCC, da ONU, né, para mudanças climáticas. Então, isso representa também um potencial custo no projeto. Então, não adianta a gente só falar da tecnologia e talvez adiar um pouquinho a introdução de novas tecnologias mais limpas, se eu também não for olhar esse outro risco que já existe, né, com relação a mudanças climáticas. Então, os governos também têm que saber que não dá para colocar todo o risco para o privado. Isso aumenta muito o custo de capital. O benefício público que a gente consegue medir por meio da análise de custo-benefício ao promover essas tecnologias, vale a pena que o governo estabeleça parâmetros de remuneração em que ele pague por tecnologias inovadoras. Claro, tem que estar respaldada por dados, pesquisas e algo que a gente consiga realmente ter uma certa confiança de que vai dar certo. Mas eu acho que não dá para transferir todos os riscos sempre para o privado, se o projeto já tiver uma análise de custo-benefício, gerar um value for money positivo. Perfeito, obrigado. Eu acho que a gente pode pegar esse finalzinho, se tem alguma pergunta, pode ser? Gostaria de informar que deseja realizar a pergunta, por gentileza, levantar a mão para que a gente possa levar o microfone. Acho que sem perguntas, então. Agradecer, então, ao convite do evento, agradecer aqui os membros desse painel e pela discussão e a vocês que ficaram aqui conosco. Muito obrigado.